muita gente transpirando muito, mas não está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E não tem sabedoria. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida diária, que todo dia você tem que ir no carregador espiritual e falar: eu continuo esperando no Senhor. Eu não estou esperando em homens, eu não estou esperando em projetos, eu não estou esperando em propostas, eu não estou querendo experimentar, eu só estou querendo ter discernimento para dar um tiro certeiro. E eu continuo esperando no Senhor. Está esperando no Senhor? Suas forças são renovadas. O que leva à exaustão? Não esperar no Senhor. Para que tenhamos discernimento, é preciso em todo tempo a gente olhar para as nossas vidas e reconhecermos a fidelidade do Senhor. Eu acho que é quase que impraticável, considerando o Salomão ser aquele que é o pudor, como um homem aqui, apresentado de um homem que foi dotado de sabedoria. Mas é preciso a gente entender e criar um lastro maior a respeito disso. Quando a gente olha para a vida de Salomão, a gente olha para a vida do homem criado e do que Deus gerou e o fez, a gente consegue então traçar um paralelo do que é uma pessoa com sabedoria e uma pessoa sem sabedoria. Até porque quando a gente fala sabedoria, para nós o conceito inevitavelmente nos leva a pensar em alguém inteligente, em alguém que tenha conhecimento. Mas o conceito bíblico de sabedoria não é isso. Eu passei praticamente 2 meses aqui tentando debater algumas coisas para amadurecer para o ponto que quero chegar hoje. Quando você entendeu a origem das coisas, quando você entendeu o que Deus fez na vida de Salomão, você vai a partir de agora falar: agora sim, minha ficha caiu, eu estou entendendo o tema proposto para esse ano. Para tanto, vamos ler a palavra de Deus em 1 Reis 3, dos versos 5 ao 14, e também Gênesis 2, versos 16 e 17. 1 Reis 3, dos 5 e diante, diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo, e guardaste esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Gravem esse verso de número 9. Discernimento entre o bem e o mal. Verso 10. E apareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso? E não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, eis que dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim como riquezas, como glória, de modo que não haverá
igual entre os reis, pois todos, não haverá igual entre os reis, pois todos os teus dias, e ainda se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Vamos falar com Deus? Pai, nós queremos ouvir a Tua voz em meio ao tema da reflexão nessa manhã: conhecimento ou discernimento do bem e do mal. Que Teu povo saia daqui sabiamente discernindo as coisas espirituais. Fale com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Conhecimento ou discernimento do bem e do mal. Quando há esse diálogo, então, de Deus com Salomão, ele está aproximadamente com 16 anos de idade. Por isso que ele fala: ainda sou um menino. Até para entrar e sair eu tenho dificuldade. Como julgar uma grande multidão? Como falar com uma grande multidão se eu não tiver um coração com entendimento para isso? E prudentemente saber discernir entre o bem e o mal, para julgar este tão grande povo. Salomão começa a buscar do Senhor discernimento. Por isso que conhecimento é diferente de discernimento. Mas eu quero preliminarmente parar e pensar com você, o que é verdadeiramente esse pedido de Salomão? Pois nós temos o hábito de pensar e começar a deliberar achando que o pedido salomônico tem a ver com inteligência, com sabedoria, com uma série de coisas que a Bíblia vai falar assim: ele tão somente quis sabedoria, e sabedoria é uma capacitação para. Eu queria dizer para você que sabedoria é muito mais do que isso. O nosso conceito de sabedoria está ligado como que um poder intrínseco que nos permite razoavelmente raciocinar até pela origem da palavra, pois o saber tem a ver com conhecer, e saber etimologicamente, também tem a ver com sabor. Por isso que Paulo, quando vai escrever a igreja de Roma, ele roga com compaixão para que possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí, isso vai gerar conhecimento. E logo no segundo momento, que ele acaba de explicar o que é um culto racional, ele fala: para que experimenteis. E o experimentar tem a ver com sabor, tem a ver com realmente você ter uma experiência a tal ponto que você possa, a partir daí, discernir entre um e o outro. Eu fico sempre pensando, por que limão não se chama jaca e laranja não se chama banana? Você já olhou para a cara de um limão? Você consegue chamar um limão de jaca, sim ou não? Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a nós, intrinsecamente, foi colocado, etimologicamente, a origem de palavras de alguma coisa, que a gente imaginar uma coisa diferente disso é surreal. Era isso que passava na cabeça de Salomão, no momento em que ele olha, mesmo em tenra idade, ele faz um pedido que é bombástico. A nós, a gente busca conceitos. Salomão não buscou um conceito, Salomão não buscou um poder, Salomão não buscou aquela questão que os homens chamam de conhecer, de ser inteligente. Até porque quando você vai estudar um pouquinho mais sobre sabedoria,
Você vai perceber então em Provérbios, no capítulo 8, que a sabedoria ela é personificada. E lendo Provérbios 8, quando começa, fala até assim, aquele texto áureo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Está falando de quem? Está falando de quem, igreja, esse texto? Está falando de Deus, na pessoa de Cristo, por intermédio de uma sabedoria que é personificada. Esse texto está falando de sabedoria, mas essa sabedoria está falando para cada um de nós no capítulo 8. Eis que antes de tudo ser criado eu já existia. Quem? A sabedoria. Eis que eu estava lá em meio a todas as coisas, a sabedoria. Eis que tudo que estava sendo montado e firmado, eu participei de todas as coisas. E o que é isso? A sabedoria. Quando a sabedoria está sendo personificada, você entende então por que Salomão começa nesse diálogo com o Senhor, a falar: Deus, eu te peço sabedoria. O que Salomão está pedindo eu quero, Deus, a tua presença, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero cada vez mais o Senhor comigo. Isso não é um conceito, isso não é ter inteligência, isso extrapola a tudo que o homem possa imaginar. Por isso que a contrapartida de Deus começa a dialogar com ele falando assim: você não me pediu nada, você não pediu nada que um homem de repente pudesse pedir. Porque quando Deus fala assim, pede o que quiseres, alguns autores, quando vão falar desse texto, falam de um único pedido, mas não é isso que a Bíblia diz. Salomão podia ter feito uma sucessão de pedidos: pede o que quiseres. Eu vou começar por onde? É igual sentar num restaurante, vai comer o quê? Bom, de entrada eu quero uma salada Caesar. Prato principal eu quero. Não mandou pedir o que eu quero? Vou pedir o que eu quiser. Bom, eu quero almoço, um arroz à piamontese, com medalhão, com molho madeira, com bacon, sim. Sobremesa, eu queria um brownie recheado de Nutella, um sorvete de creme da Häagen-Dazs. Mandou pedir o que eu quiser. Eu vou montar o meu cardápio. Não, Salomão, ele faz um único pedido. Ele poderia ter pedido sabedoria, mas ele podia ter pedido assim: me dá longevidade também. Eu também queria, me dá um pouquinho de riqueza que eu vou até distribuir, partilhar. Salomão podia ter feito uma lista com alguns pedidos, inseridos diante de um contexto pela liberalidade que o próprio Deus deu a ele. Você imagina que oportunidade de ouro. O Senhor se manifesta na minha vida, vira para mim e fala assim: Anderson, me pede o que tu quer que eu te darei. Falei: peraí, Deus, tu não é homem para que minta, tu tem palavra. Peraí, deixa eu pegar uma lista, eu vou recheá-la de pedidos. Salomão pede a presença de Deus. Sabedoria é ter a mente de Cristo. Quando Paulo vai escrever a igreja de Coríntios, ele vai afirmar isso, que sabedoria é o próprio Cristo. E Salomão consegue entender isso, e ele, agora então, ele fala: Deus, eu quero de ti, me pede o que tu queres. É como um aniversário, e a gente gosta de dar presente no aniversário, né? Aí imagina um filho, 5 anos de idade, eu vou celebrar o aniversário do meu filho. Eu viro para o meu filho e falo assim: filhão, o que você quer de presente de 5 anos de idade? E eu estou pensando, ele vai pedir aqueles carrinhos elétricos que andam aí no shopping, ele vai pedir, enfim, esses brinquedos, vai pedir um monte de coisa. Aí meu filho vira para mim e fala assim: papai, eu só quero a tua presença. Eu não estou precisando de nada, não.
Se o Senhor estiver comigo, eu só preciso disso. O que o Anderson, como pai, vai fazer? Comprar carro elétrico, dar tudo para ele. Ele fala, esse menino me conquistou. Foi exatamente isso que ocorre na vida de Salomão. E a gente fica tentando teologizar ou burocratizar essa sabedoria, porque a gente não entende que Salomão não está pedindo competência, ele não está pedindo para ser perito, ele não está pedindo para ser melhor, ele não está pedindo destaque, ele está pedindo de Deus. E quando Salomão faz isso, ele faz com um propósito, e o propósito de Salomão, quando ele começa a falar a respeito dessa questão, é exatamente a diferença entre conhecimento e discernimento. O que Salomão está falando eu quero ter discernimento, é o que o texto está apontando no capítulo 9, no verso 9. Porque quem tem Deus tem discernimento. Quem está andando com a mente de Cristo sabe discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Quem está andando com Deus percebe perfeitamente quando tem alguém com intenção ruim. Você percebe a malignidade das coisas quando você anda com Deus e está com Deus. Por isso me espanta, às vezes, algumas pessoas defendendo teses, governos, e questões que são diabólicas, não estão andando com Deus, não têm a mente de Deus, não percebe a malignidade de tudo quanto está sucedendo. O mundo está desabando e tem gente defendendo coisa diabólica no meio da igreja. Irmãos, isso é estarrecedor. Ora por famílias, ora para que a questão da sexualidade esteja no eixo, mas defende gente que está lá fora, destruindo sexualidade, destruindo famílias, destruindo valores. Irmãos, isso aí é estarrecedor. E eu preciso confrontar a igreja com isso. Porque quando você tem discernimento, e discernimento é a pessoa de Cristo, a mente de Cristo te leva a enxergar e falar, como Neemias falou, eis que percebi que não vinha do Senhor. Isso é sofisma, isso tem aparência de bem, mas isso é mal, isso não pode ser bom, isso vai gerar ruína, desgraça, isso vai gerar falência, isso vai desconstruir valores, isso vai confrontar com a palavra de Deus. Irmão, qualquer detalhe que se confrontou com a palavra, você já tem que estar com o radar ligado, porque é impossível isso ser de Deus. Simples assim. Mas me parece que a cegueira é tamanha, ouve a palavra, mas não tem discernimento, porque está vendo a sabedoria como um conhecimento, um coração sábio, é aquele, sabe, que vai pedir a Deus para poder fazer isso ou aquilo. Aí quando eu olho para o Éden, meus irmãos, o Senhor colocou a árvore lá no jardim, e com essa árvore lá no jardim, fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus colocou a árvore da vida, mas colocou a árvore do conhecimento. E na árvore do conhecimento é o que a maioria da igreja hoje está fazendo, infelizmente. Eles experimentaram, porque na árvore do conhecimento, o conhecimento, ele vai te levar a saborear, ele vai te levar a experimentar. E mesmo Deus falando que aquilo não era bom. Salomão está dizendo assim, eu não preciso experimentar isso, porque eu já quero aqui ter discernimento para aquilo que vem ou não vem dele. Agora, no conhecimento, você está falando assim, eu vou experimentar entre um e o outro e depois decidir. No discernimento, você já
Antes de experimentar, você já está dizendo, isso não vem de Deus. No conhecimento você experimenta, para depois definir, eu acho que era de Deus, eu acho que não era de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no paraíso. Qual foi a árvore colocada? Do conhecimento. Sabe o que Adão e Eva fizeram? Eu não preciso de Deus. O que Deus falou nesse tempo não está valendo para mim. Vale eu saborear, eu ter a minha experiência e discernir. Deus já tinha dito, não é bom. E queridos irmãos, nós estamos nos dias de hoje fazendo a mesma coisa com o Senhor. Há tanta coisa na nossa vida que Deus está te dando de Cristo, a mente de Cristo, para você não saborear determinadas coisas, não tocar determinadas coisas, não conseguir interagir com determinadas coisas, que aquilo não vem de Deus. Aquilo é o salário do pecado, é a morte. Mas alguns estão no meio da igreja e flertando com essas questões, achando até mesmo que existe alguma possibilidade disso dar certo. Não existe. Outro dia um me ligou e falou assim, pastor, eu estou botando minha filha agora, vai fazer faculdade de medicina, e vou pagar essa mensalidade aí, mas vou pagar pelo FIES. Bênção. Mas FIES não tem um teto, que não tem negócio que até 3 salários mínimos. Então, já peguei uma conta de luz na casa de fulano, botei lá no nome dela, já peguei um colega aqui, já assinou a carteira de trabalho, ela está ganhando um salário mínimo. Como ela é maior de idade, já tem um endereço lá não sei aonde, a carteira já está assinada, é só dar a entrada que vai ser liberado o recurso. Eu falei assim, e ela está trabalhando, ganhando um salário mínimo? Não. Mas ela está morando nesse lugar? Não. Ele está saboreando para discernir, quando Deus já está falando esse negócio de mentira, isso não vai dar certo nunca, irmão. É só olhar para a vida de Abraão em Gênesis 20. Essa daí, quem é? Abimeleque perguntando lá. Ah, é minha irmã. Salomão com medo de morrer. Sara era bonita, né? Abraão. Aí Abraão fala, é minha irmã. É minha irmã. Aí, eis que aquele homem começou a flertar com aquela mulher, até que ele viu Sara e Abraão numa certa intimidade. Ele falou, por que você não me falou a verdade? Medo de morrer, porque tinha uma mulher bonita. Está vendo você que está sentado no banco aí, você não tem medo de morrer, não? Tem gente assim, pastor, estou com medo enorme. Que medo eu tenho. Acho que eu vou ter que andar com 2 pistolas agora para garantir aqui, né? O medo é grande. Irmãos, a gente olha para a vida de alguns personagens bíblicos. Eles começam por intermédio de uma pequena desfaçatez, uma pequena mentirinha, um detalhezinho, para tentar gerar o quê? Conhecimento, experiência, para depois discernir. É impossível Deus estar numa coisa que tem mentira. Quem é o pai da mentira? Opa, ouvi uma voz de uma criança aí, quem foi? Bem, glória a Deus. É Ele. Aí a pessoa fica assim, ó, Deus, me dá sabedoria é ter a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, você não precisa se submeter a essas experiências. Por quê? Essas experiências já fracassaram, não tem êxito nisso, irmão. É impossível alguém ser abençoado, falar, meu Deus, pastor, tá difícil esse calor, não tá? Tá. Mas está difícil pagar uma conta de luz. Aí, como tem um ar lá em casa, eu trabalho em casa, eu estou home office, o que eu fiz? Chamei um rapaz lá, ele fez um servicinho na minha luz. E o servicinho na minha luz, parece que miava de vez em quando. Mas foi uma bênção, pastor, porque eu estou orando e Deus está, irmão.
A gente procura esse jeitinho para gerar experiência para uma tomada de decisão. E a gente consegue colocar Satanás em pequenos detalhes da nossa vida, da nossa casa, da família, e a gente não consegue ter sabedoria. Porque o que a gente está tendo é conhecimento. Por intermédio de uma experiência que não é boa, Deus falou, não toque. Aí eles vão lá e resolvem tocar. Agora, o que eu acho curioso é o pedido de Salomão. Porque um jovenzinho de 16 anos de idade pediu, eu quero mais de Deus. Mas ele não pede só uma coisa que era a coisa mais importante. Que a gente já ele pediu a coisa mais importante, que era a sabedoria. O que ele pediu de mais importante foi a presença de Deus na vida dele. Para ter a mente de Cristo, para fazer tudo, para que ele tivesse um posicionamento correto e coerente para agradar a Deus. Mas me chama a atenção que ele declara também o propósito. Ele fala assim, eu te peço isso para julgar o teu povo. Irmãos, que coisa maravilhosa, presta atenção. Por isso que Tiago fala assim, tem gente que pede e não recebe, porque pede o quê? Pede para quê? Para gastar nos vossos deleites. Igual Ana ficava, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho. Ana vivia sendo atormentada dentro de casa. Ia lá para o templo, ele falava embriagada. Já bebeu hoje, né, mulher? Ela ia para dentro de casa, Penina, eu tenho, você não tem. Gente, isso é cruel demais. A mulher não tinha vida boa, nem dentro de casa, nem dentro da igreja. Até o dia que ela entende. E aí, quando ela tem a mente de Cristo, ela fala assim, me dê um filho, porque eu já estou te devolvendo. Quando ela ora, falando assim, ele já é teu, o propósito é teu. Aí chega esse homem aqui. Aí chega esse que eu estou falando. Porque, às vezes, irmãos, o nosso pedido ele é autêntico, mas o propósito não é. Você está pedindo para quê? Ah, Deus, dá-me saúde. Você quer saúde para quê? Para continuar trabalhando exaustivamente, para dormir mal, para viver ansioso? Ou você está pedindo saúde para viver para a glória dele? Ah, Deus, eu queria um salário melhor, ver uma promoção no meu trabalho, vou ganhar mais, que bênção. Nem sempre, irmão. Se Deus não te capacitou para estar nessa função, você vai demorar 1 ano, 2 anos, está sendo demitido, perdeu, e depois você vai ficar numa condição ruim. Cuidado. Cuidado. Aí aumenta o salário, o que a pessoa faz? Aumenta as dívidas. Aí a pessoa não consegue glorificar a Deus com o seu salário. Não consegue honrar ao Senhor. Aí quer usar a própria Bíblia para tentar justificar por que não dizima, por que isso, por que aquilo. Ou seja, nós estamos tão ruins que o nosso discernimento, não raras às vezes, é para interpretar a Bíblia, para tentar justificar pecado. Olha o nível que a gente chegou. Quando a sabedoria vem do trono da graça, ela ilumina a tua mente, ela te faz olhar e falar, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso aqui vai afundar no curto prazo de tempo, e isso aqui não é do Senhor. Por mais que tenha aparência de Deus, não é de Deus. Porque a diferença entre o discernimento do bem e do mal e o conhecimento está exatamente em você não pagar para experimentar uma coisa que Deus não está nela. Você já sabe perfeitamente. E é preciso que cada vez mais nós sintamos isso, a presença de Deus, a mente de Cristo que nos leva a fazer o pedido correto. Porque se você pede certo, a satisfação é plena. Se você pede errado, a ilusão é certa.
E o que mais tem é de gente iludida, gente que fala, pastor, investir tempo, investir dinheiro, investir recursos. Que ilusão. Mas por que ilusão? Porque, verso 10, e pareceu bem aos olhos do Senhor Salomão ter pedido tal coisa. Você imagina você fazer um pedido que parece bem aos olhos do Senhor. Hoje a igreja está focada nela mesma, um evangelho extremamente individual, onde eu venho para a igreja, me alimento, eu vivo minha vida e o sermão me alimenta, e eu amanhã não falo de Cristo, e eu não ganho ninguém para Cristo, tem mais de ano, mas eu estou na igreja, eu estou vivendo, eu estou conduzindo aí. O que Salomão pede agrada ao próprio Deus. Às vezes eu estou falando assim, Deus, o que eu vou te pedir é legítimo, mas está agradando ao Senhor. Eu estou te pedindo isso, por quê? Porque aí você começa a entender melhor as coisas. Eu já citei aqui outrora num sermão como os grandes homens que são os atiradores de escola, os ases. Esses homens às vezes passam quase que 24 horas numa mesma posição, muda um pouquinho, gesticula um pouco apenas para efetuar um tiro. E pode ser um exímio atirador. E quem é um exímio atirador tem muito conhecimento, precisa de muita inteligência, muito treino, porque são vários fatores, tem corrente de vento, ele precisa posicionar a arma considerando até a velocidade do vento, tem a alça e a massa de mira, tem a pressão na tecla do gatilho, a respiração. Uma das coisas que mais os atiradores de escola treinam é a respiração. E ele adquire muito conhecimento. Mas para ser um atirador é preciso discernimento. Nenhum atirador de escola, por mais perito que seja, ele consegue exercitar a profissão se ele não for pai. Porque na hora de apertar a tecla do gatilho, numa fração de segundo, ele precisa considerar vários outros fatores do que é disparar uma arma. Não basta ser perito. Quando você tem a sabedoria, você não sai atirando para tudo que é lado, como eu vejo alguns fazendo. Tem gente que está atirando até assustada. Ah, atirei, pastor, quem sabe, né? Eu miro para o céu, alguma estrela cai. O que é isso? Está vivendo a experiência e não o discernimento. Porque quem tem discernimento fica quietinho, ele não é ansioso, ele espera com paciência no Senhor. O atirador de escola, ele vê a vítima dele, passa de um lado para outro, ele fica pacientemente esperando a hora certa. A hora certa. Eu vejo um povo hoje atirando para tudo que é lado, um povo desesperado. Aí manda currículo, mandei 500 currículos, e faz aqui, não sei o que lá. Aí tu chama ele para um emprego aqui. Ah, qual é o emprego? É aqui, meu irmão, no sacolão, carregar um caixote. Ah, minhas costas dói, pastor. Não consigo não. Irmão, você está precisando trabalhar, tá, tem um emprego para você, motorista de ambulância. Pastor, não aguento ver sangue. Não, você não vai socorrer ninguém não, é só dirigir, olha para frente. Não, pastor, para mim é terrível. Para mim esse negócio não dá não. Então, motorista de Uber, vamos trabalhar no Uberzinho. Pastor, está perigoso. Está perigoso. O negócio está feio. E aí, o que você vai fazer, meu filho? Ah, hoje eu faço aqui, hoje ali. Depois, eu não sei não, mas vamos. Aí eu fico olhando assim, irmãos, Deus vai te dar discernimento para o teu tiro ser certeiro. Por isso que eu preguei semana passada falando da transpiração e da inspiração. Há muita gente transpirando muito, mas não está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E não tem sabedoria.
Aí vai para um lado, para o outro, aí corre daqui, corre dali, se cansa. Aí tem gente tão exausta, falando, pastor, eu estou exausto, eu não aguento mais. Pastor, minhas forças já foram. Mas a Bíblia não fala que aqueles que esperam no Senhor vão renovar o quê? Você bota o teu celular para carregar quase todo dia, sim ou não? Quem tem Apple tem certeza. Todo dia carrega. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida diária, que todo dia você tem que ir no carregador espiritual e falar, eu continuo esperando no Senhor. Eu não estou esperando em homens, eu não estou esperando em projetos, eu não estou esperando em propostas, eu não estou querendo experimentar, eu só estou querendo ter discernimento para dar um tiro certeiro, e eu continuo esperando no Senhor. Está esperando no Senhor? Suas forças são renovadas. O que leva à exaustão? Não esperar no Senhor. E quando aprendemos essas questões, meus queridos irmãos, a gente percebe que o discernimento é reconhecer exatamente a fidelidade de Deus. E eu quero terminar falando isso. Olha que coisa impressionante, verso 6. Salomão respondeu, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça, em retidão, de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência. Ele deste um filho, que se assentasse no trono, como se vê nesse dia. O que Salomão está falando para Deus? Eu reconheço a tua grande benevolência, tudo que o Senhor fez ao meu pai. Eu estou vendo o Senhor em verdade, em justiça, em retidão para comigo, e está garantindo exatamente um trono. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está reconhecendo a fidelidade de Deus. Para que tenhamos discernimento, é preciso em todo tempo a gente olhar para as nossas vidas e reconhecermos a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus. Irmãos, eu já vivi alguns momentos da minha vida que eu vi minha vida por um triz. Alguém pode nos ajudar aqui? Eu já passei alguns momentos na minha vida. Outro dia minha filha até me perguntou isso. E aí eu falei assim, filha, eu já vi muita gente morrer nos meus braços. Já vivi muita coisa difícil. Já passei por semanas que eu não queria falar com ninguém. Mas o que me espanta, na minha experiência de vida, em situações que o Senhor me colocou para sempre me deixar viver na total dependência dEle. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu falava assim, Deus me dá discernimento. Eu não quero experimentar aquilo que desagrada ao Senhor. Eu quero fazer como Salomão, eu quero da tua presença. Se o Senhor for presente comigo, se o Senhor estiver comigo, eu vou saber onde eu devo pisar, onde eu não devo pisar. Eu vou saber como me posicionar. Eu vou saber perfeitamente a hora certa de agir. Eu vou saber em todo tempo tomar as decisões corretas. Isso te leva o temor ao Senhor.
Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu olho para os livramentos, quando eu olho para o cuidado, teve vezes de Deus usar pessoas na rua para falar comigo na parte da manhã: a tua sepultura está aberta, e o Senhor te trouxe aqui para a gente livrar. E tudo que a gente está orando aqui, o Senhor vai te livrar, e tu vai ver que tem Deus na terra. E na parte da tarde para a noite eu experimentar aquilo tudo. Eu ir para casa dizendo: o Senhor é fiel. Quando olho para a fidelidade de Deus, essa fidelidade de Deus me constrange. Porque nos momentos que eu mais erro, eu mais vacilo, há momentos que eu cometi coisas que eu falei: Senhor, não é possível, dessa vez tu me mata. Você já pensou isso, sim ou não? Eu falei: não, dessa vez eu reconheço, eu preciso, eu tenho que morrer. Aí vem uma voz suave e um ato de ternura. Aí vem uma mão estendida. Aí vem, é o amor que nos constrange. Aí eu olho para isso, eu fico assim: Senhor, o que eu mereci agora? Entenda uma coisa: o que eu fiz, com o tempo eu vou colher, até porque Deus é justo. Agora, me surpreende a fidelidade do Deus no momento em que mais eu sou infiel. No momento em que eu mais vacilo, no momento em que eu deixo a desejar, a fidelidade do Senhor. É isso que Salomão está dizendo aqui. A tua fidelidade de geração em geração, a fidelidade, os atos benévolos do Senhor. Você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos? Eu dou tanto valor a um prato de comida, porque eu sei que eu como pela bondade dEle. Eu dou tanto valor à saúde, porque eu sei que tem um monte de gente no leito agora, queria tomar um banho numa praia, não podem, eu posso. Eu dou tanto valor ao ministério, porque a Bíblia fala que isso aqui é uma excelente obra, é uma excelente coisa. A excelência que tem o ministério pastoral. Porque o que a gente faz aqui, irmãos, a gente não tem noção, mas a gente tem esperança que está ecoando por toda a eternidade. A gente perde a noção, por isso que é excelente. Eu queria te convidar nessa manhã a você exercitar, trazer à memória a fidelidade do Senhor naquele dia que parecia que você ia sucumbir. Sabe aquele dia? Sabe aquele dia que tramaram contra você, fizeram a forca, mas Mardoqueu subiu no cavalo e foi honrado por toda a cidade. Sabe aquele momento que você viu sua vida por um fio, e você pode hoje dizer: bendito seja o nome do Senhor. Como o salmista fala no Salmos de número 124, o laço quebrou-se, laço do passarinheiro. A boca parecia que ia tragar. O problema era enorme, a dimensão era montanhosa. Mas a benevolência do Senhor te alcançou.
E se hoje você pode dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, não é daqui para frente que Ele vai te abandonar. A fidelidade do Senhor. Você quer ser sábio? Quer ter mais de Deus? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça a fidelidade do Pai. Olhe para a tua vida. Eu vivi muito tempo em Campo Grande, eu quero concluir falando isso. E eu gosto de subir no monte para orar, e tem gente que fala: pastor, isso é coisa de pentecostal. Então Jesus foi o primeiro pentecostal, porque eu leio a Bíblia, que mais fala é que ele subiu o monte para orar. Aliás, sem Pentecoste não tem nem igreja, vale Atos 2. Então, só para parar a sua religiosidade aí um pouquinho. Você não foi? Vai. E lá no monte eu olho, eu fico assim: Deus, ali naquela rua ali, ó, teve um acidente comigo, eu fui para o hospital. Naquela escola ali eu estudei. Aqui eu vivi um drama um dia que eu passei por um detalhe de um atropelamento. Ali naquele ponto ali um dia, Deus, eu saí dali carregada assim. Irmãos, eu tenho história, tá? Eu tenho história para contar. Só de sutura no corpo eu tenho mais de 100 pontos. Eu tenho umas histórias. Alguns ossos quebrados, faz parte. Ali o Senhor me livrou naquele dia de um assalto. Ali, Deus, eu comecei um relacionamento com a moça que o Senhor não estava. O Senhor abriu meus olhos, estava ali naquela casa ali. E eu fui lá e desmanchei aquilo para a glória do Teu nome. Ali, ó, o Senhor atuou na minha vida. Eu começo a mapear e a exercitar na minha memória a fidelidade do Senhor. Queridos, eu queria que vocês saíssem daqui nessa manhã dizendo assim: Pai, eu não quero ter conhecimento, eu não quero provar de conhecimento, eu quero sair daqui cheio e cheia de discernimento. E o discernimento a gente só tem com Cristo Jesus, é com a mente de Cristo. Pai, eu não quero saúde, eu não quero prosperidade, eu não quero riqueza, eu não quero porta de emprego, eu não quero família estruturada, eu não quero nada, eu só quero uma coisa: me dá da tua presença. Porque o texto fala, o próprio Deus dizendo para Salomão: porque tu não me pediu isso tudo, agora eu te dou da minha presença e te dou longevidade, te dou nome, te dou tudo aquilo que você poderia ter me pedido e não pediu. Sabe por quê? Quando você tem da presença de Deus na tua vida, todas as demais coisas te são acrescentadas. Quando você tem da presença, a porta de emprego abre, a família é estruturada, a cura vem, um milagre acontece. É a presença do Senhor que vai te dar discernimento para você viver muito mais além daquilo que pedires ou que pensares, segundo o poder de Deus que em vós opera. Ele tem um querer, ele tem um efetuar. Por isso Deus fala para Salomão: é muito mais, é abundância. Você não pediu, mas eu estou te dando. Eu queria que você saísse daqui dessa manhã dizendo assim: Senhor, importa a tua presença na minha vida. Eu não estou preocupado com mais nada. Eu não estou preocupado se eu estou com câncer, eu não estou preocupado se eu estou desempregado, eu não estou preocupado se eu estou vivendo um drama, eu não estou preocupado com a traição, eu estou preocupado porque eu quero mais e mais de Ti. Eu reconheço, Deus, a Tua fidelidade, eu reconheço os Teus feitos, eu reconheço, Senhor, em todos os meus caminhos. Baixe tua cabeça agora e fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero fazer como Salomão. Não é um conceito, não é uma capacidade. A sabedoria é ter a mente de Cristo. Sabedoria é ter a mente de Cristo. Eu venho te pedir, Deus, eu quero mais de Ti.
Eu não posso sair daqui, Pai, preocupado com saúde, preocupado com o dia de amanhã. Eu quero olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, não semeio nem fio, mas a tua fidelidade sustenta um e o outro. Quanto mais a minha vida, o Senhor meu Pai, o Senhor sabe o que eu preciso, e o que eu mais preciso nessa manhã é do Senhor. O que eu mais preciso é de Ti, Pai. Eu não quero conceitos, eu quero é o Senhor. Eu não quero saber de mais nada, eu quero é o Senhor. Eu não preciso de mais nada na minha vida que não seja o Senhor. Se o Senhor estiver presente, Pai, nada me faltará. Sabe por quê? O Senhor é o meu pastor e de nada, absolutamente nada eu tenho falta. Eu quero de Ti, eu tenho sede de Ti, eu preciso de Ti, eu quero de Ti, eu não quero experimentar mais, eu não quero pagar para ver, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver discernindo, eu não quero viver experimentando, Pai, eu quero viver discernindo, Deus. Dá-me a mente de Cristo, dá-me da Tua presença, dá-me da Tua graça. Senhor, nós colocamos Tua igreja em Tuas mãos. E suplicamos, ó Pai, que a Tua presença seja real. Nós precisamos de Ti desesperadamente, ó Deus. Nós não estamos preocupados com mais nada na nossa vida que não seja buscar a Tua face, estar na Tua presença, viver para a Tua glória. Chega, Deus, de experiências. Chega de tentar provar para decidir. Nós já tomamos uma decisão. Nós queremos o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Porque tendo na mente de Cristo as decisões serão excelentes. Tendo da Tua presença, o Senhor vai nos dar em abundância. O Senhor sabe como nos agradar, e nós queremos Te agradar com um pedido salomônico. Nos dê da Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus.